Qualquer coisa que tenha ligação com o caso Jeffrey Epstein imediatamente chama a atenção. E não é à toa, né? A gente está falando de um dos maiores escândalos de tráfico de menores da história, envolvendo gente poderosa, nomes famosos e uma lista que até hoje levanta mais perguntas do que respostas. Mas e se eu te dissesse que no meio desse caos todo surgiu uma teoria bizarra envolvendo um dos desenhos mais famosos de todos os tempos? Sim, o Bob Esponja. Deixa eu falar um negócio pra vocês que eu nunca falei aqui na internet. Eu sou um dos maiores especialistas de Bob Esponja do Brasil. Meu enteado de 7 anos assiste Bob Esponja em loop. Não só Bob Esponja, como Cape Coral, o Show do Patrick. Então, eu sei tudo sobre esse desenho. Vou usar o que eu sei pra falar se isso aqui é verdade ou mentira. Nos Estados Unidos, começou a circular a ideia de que o desenho teria sido criado para entreter crianças na chamada Ilha de Epstein. E o mais inquietante é que, quando você começa a olhar para supostas coincidências, algumas coisas realmente parecem se conectar. Endereços que levam à ilha, episódios específicos, simbolismos estranhos, referências à pizza e até a Nickelodeon sendo colocada no centro desse universo Epstein. Agora calma, nada disso é comprovado, mas será que isso é delírio da internet? Ou existe algo aí que merece no mínimo ser analisado com mais atenção? No vídeo de hoje a gente vai destrinchar essa teoria do começo ao fim e tentar entender até onde isso faz sentido. Vai lá no canal Não Adivinho, dá uma moral, se não tiver inscrito, se inscreva, porque isso é muito importante. Eu tô aqui sugando o conteúdo dele, afinal de contas, né? Então vai lá, dá aquela moral pra ele. E aproveitando, se você ainda não deixou o like, deixa o like nesse vídeo, porque faz toda a diferença pra mim. E caso não esteja me seguindo, clique em me seguir. E se o botão de hype aparecer, hype, porque isso faz toda a diferença pra gente. Demorou? Eu sou muito fã desse canal. Essa teoria é focada no desenho do Bob Esponja, que supostamente teria sido criado para crianças que estariam na ilha de Epstein. Só que no meio dessa teoria começam a aparecer outros elementos estranhos, que acabam puxando mais nomes e levantando a suspeita de que mais gente poderia estar envolvida nisso. Mas beleza, de onde saiu essa história? Pelo que eu li e ouvi por aí, tudo começou mesmo nos Estados Unidos, não foi algo criado aqui no Brasil. Ao que tudo indica, essa teoria nasceu em fóruns da internet, como o 4chan, e depois acabou se espalhando aí pelo Instagram, pelo X, pelo TikTok, e que fez então o assunto ganhar muito mais visibilidade. Desde 2024, as pessoas voltaram a falar bastante disso, justamente na época em que informações sobre o caso Epstein começaram a circular novamente pela internet. Lembrando que o caso do milionário acusado de crimes sexuais teve início lá em 2005, com denúncias feitas na Flórida, e desde então essa história vem se desenrolando até hoje, tá? Mesmo após a morte dele na prisão. E com toda essa repercussão do caso, surgem então teorias, e a do Bob Esponja é apenas uma delas. A teoria. Segundo essa teoria, logo no início, já na abertura do desenho infantil, rola aquele famoso "Vocês estão prontas, crianças?" Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Ok, até aí nada demais, já que o programa obviamente foi feito para o público infantil. Só que logo depois disso aparece a ilha, onde toda a história se passa, que no caso é a fenda do biquíni. Até aí tudo certo, né? Essa é a ilha do Bob Esponja, não é? Ou será que não? Bom, a princípio a gente entende que sim, só que a teoria começa a ficar mais interessante e até fazer algum sentido quando algumas pessoas passam a ligar certos pontos do caso Epstein com o desenho. Só porque eu não sei se eu vou ter a chance de falar sobre isso mais pra frente, mas Bob Esponja tem hoje 330 episódios, beleza? Pra produzir esses 330 episódios, mais os 4 filmes de Bob Esponja, custou mais ou menos uns 500 milhões de dólares. E 500 milhões de dólares é mais do que toda a fortuna do Epstein. E eu tô falando isso por causa de quê? O Epstein não teria dinheiro pra poder pagar Bob Esponja. Claro que poderia ter toda uma discussão aí de colocar elementos numa animação que tá dando certo, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar no ciclo de vida de uma animação, de uma produção de uma animação, a gente tá falando de lançar um piloto, lançar uma série, se der certo e o grande público gostar dela, lá na ilha de Epstein, as crianças vão poder assistir e ao mesmo tempo os roteiristas têm que ser inteligentes o suficientes para não deixar claro que aquela animação é justamente para o pessoal da ilha, mesmo sendo que para ele se pagar, o público do mundo todo precisa assistir. Só aí já não faz tanto sentido essa teoria, né? Mas vamos ver se tem mais coisa. E uma dessas conexões surge justamente entre a ilha de Epstein, que ficava ali nas Ilhas Virgens do Caribe, e um episódio específico em que Bob Esponja vai tentar tirar sua carteira de habilitação. Um dos 330. É. Não, 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 não. A ré não, não. Eu adoro não, esse episódio. Não, ré não. É legal, a ré! Meia ponte.
No episódio, em determinado momento, o Bob Esponja finalmente recebe a sua habilitação e junto disso aparece um endereço na tela. E aí vem a parte curiosa. Adivinha o que acontece quando você joga esse endereço no Maps? Se você começa a ligar os pontos, o resultado da busca acaba levando justamente para a ilha de Epstein. Bizarro, Sério? né? Isso aí de fato é meio bizarro. Apesar que Bob Esponja se passa na fenda do Bikini. E o atol de Bikini, né, que é onde Bob Esponja foi inspirado, o local do Bob Esponja foi inspirado, existe no mundo real. Isso já foi mostrado várias vezes. Então, assim, tem um endereço fictício da ilha de Epstein, mas ao mesmo tempo Bob Esponja também tem um local físico no mapa. As crianças que estão na ilha iam achar isso meio esquisito, né? Existe também um episódio da pizza em que o Bob canta que a pizza do Siri Cascudo é a pizza pra você e pra mim. Nesse episódio, quando o Lula Molusco ele tenta olhar dentro da caixa para ver a pizza, o Bob Esponja ele meio que impede, né, não deixa ele ver direito. E quando finalmente abrem a caixa e olham, aí os dois ficam completamente babando pela pizza e pelos ingredientes. Bom, isso isoladamente poderia ser só uma cena normal de desenho animado, mas dentro do contexto da teoria começa a ganhar um significado bem mais pesado, já que a pizza seria então uma possível alusão às crianças da ilha. Se isso for real, é simplesmente nojento. É uma pizza de ótima aparência. O que é isso? Isso é o queijo. E para piorar, ainda tem uma fala atribuída ao Epstein em um e-mail, lembrando que ele costumava usar códigos nessas mensagens. Abre aspas. Isso é melhor que um biscoito chinês. Vamos comer pizza e tomar refrigerante de uva de novo. Ninguém mais consegue entender. Vá saber. Aí é que, para muita gente, tudo começa a fazer ainda mais sentido, lembrando que ele se referia com frequência à pizza em vários e-mails. Que tanta pizza é essa, né? Sinceramente, eu prefiro acreditar que isso tudo não passa de teoria. Com certeza teoria, mano, com certeza. Tem um episódio de Bob Esponja que eles falam de pizza. E se existe toda uma polêmica de querer esconder o que de fato significa pizza, que seria um apelido, um código, e um código para adultos, qual que é o sentido deles colocarem isso para um desenho que criança vai assistir, não adulto? Faria mais sentido se isso fosse uma obra para os adultos. É um negócio nojento, eu sei, mas tô falando aqui sobre essa teoria. Várias pessoas na internet e investigadores independentes começaram a analisar padrões de linguagem presentes nos e-mails e mensagens que ele mandava. E segundo essa teoria, a repetição da palavra pizza em supostos contextos incomuns levantaria a hipótese de que o termo pudesse ter um significado além do literal. Ou seja, pizza não seria pizza. O que seria? Aqui que começa a discussão. Muita gente acredita que pizza, na verdade, significa crianças ou menores de idade. Documentos existem, mas o significado oculto das palavras é dada a interpretação, não é uma comprovação. Até hoje não há confirmação judicial ou oficial de que pizza funcione como código para qualquer tipo de crime. Ninguém vai me convencer que isso parece muito bom. Os garotos também são muito fofos. E a mensagem sendo pizza time, hora da pizza. Ninguém vai me convencer que não é estranho. Conversa com uma tal de Diane. Muito obrigada por levar os meninos pra pizza. Tal pessoa tava triste que a gente teve que sair, a gente teve que deixar a diversão. A gente amou ter Tananã com a gente. Quem é esse Tananã? Ele é muito fofo. O vídeo dá até calafrio, fofo. Garotinha dançando é incrível. E totalmente, a festa da pizza foi maravilhosa, nos divertimos muito, ficamos até tarde. Vamos sair pra pizza e refrigerante de uva de novo. Ninguém mais pode entender a gente. E a linguiça também. Parece nojento, mas boa, né? Segundo uma publicação que eu acabei sentido. vendo, né, esses códigos presentes nos e-mails de Epstein são interpretados dentro de teorias como a chamada Pizzagate, né, como referências ocultas a tráfico de menores. Pizza seria garota branca, refrigerante de uva, garota negra e biscoito chinês seria garota asiática. Bem esquisito, né? Existem fontes variadas que debatem se isso seria algo real ou apenas uma interpretação um pouco conspiratória demais. E até hoje não há confirmação oficial com base em documentos primários. Outra coisa que chama a atenção é que, além do endereço do Bob bater com o da ilha de Epstein, o
formato da logo da Nick, empresa que fez o desenho, também é muito parecido com a imagem da ilha vista de cima. O formato realmente parece, mas essa logo da Nick é de 2009, sendo que o Epstein comprou a ilha dele em 98, bastante tempo antes, né? É um pouco bizarro, né, o quanto essa teoria parece fazer sentido, né? Além disso, vale lembrar que a Nick tem um passado muito obscuro quando o assunto é abuso infantil, tá dentro da indústria do entretenimento, né? A gente mesmo já chegou a fazer mais até de um vídeo aqui falando sobre como várias coisas por lá sempre parecem no mínimo suspeitas. Excelentes vídeos. Os próprios atores também que passaram pela Nick já falaram sobre assédios que sofreram, até do diretor lá, né, do Dan Schneider, enfim, tem bastante Assistam, vale a pena. Ou seja, isso acabou fazendo com que uma coisa fosse ligada à outra, ainda mais porque circula por aí a ideia de que Epstein teria sido acionista da Nickelodeon. E como a gente sabe, ele tinha muito contato com... Tenha sido acionista da Nickelodeon. Não existe isso. Não existe nenhuma fonte que comprove isso e não tem nenhum histórico dele pertencendo ao grupo. Gente poderosa de Hollywood. Fora isso, segundo aí os investigadores da internet, existem várias informações do desenho que parecem subliminares, o que acaba abrindo ainda mais espaço para esse tipo de teoria. Só que, né, nada disso é comprovado, né? É aquele negócio, coloca o chapeuzinho de alumínio aí, vamos viajar um pouquinho, né? E vamos combinar, né? Encontrar coisas estranhas em desenhos infantis não é exatamente algo difícil de acontecer. Mas que a teoria parece fazer sentido, parece. Ainda assim, vale tentar entender o outro lado da história e considerar que tudo isso pode não passar de apenas uma teoria. É apenas uma teoria? Bom, primeiro falando por mim, né, eu realmente prefiro acreditar que isso seja apenas uma teoria de internet, viajada, conspiratória, chapéu de alumínio, mesmo sabendo que coisas desse tipo, infelizmente, existem no mundo. Mas vamos lá, né? Por mais que tudo pareça meio interligado, a maioria dessas informações não tem comprovação oficial, como, por exemplo, a suposta participação de Epstein na criação do Bob Esponja. Até onde se sabe, SpongeBob foi criado por Stephen Hillenburg, que era biólogo marinho. Não, até onde se sabe, não. Foi criado por ele. Na verdade, o Bob Esponja antes iria se chamar SpongeBob, é referência a um quadrinho que ele fazia. O cara também era formado em biologia, ele ensinava biologia para, além de ser algo que divirta, que também ensine sobre o fundo do mar. O cara era muito foda, o cara era um santo. Atrapalhar a herança que ele deixou para as crianças hoje em dia, isso eu acho errado, isso eu não gosto. Essa teoria é muito errada nesse ponto. O criador de Bob Esponja foi uma pessoa muito legal, nunca teve nada errado quanto a ele. E ele saiu de Bob Esponja quando ele sentiu que a série estava indo para um caminho que ele não gostava. Então, assim, criador de Bob Esponja, eu já acho que não pode mexer.